Olá, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo a respeito das profecias sobre o fim. E hoje nós vamos estar meditando sobre as 7 taças da ira do Senhor sobre a face da terra, sobre a terra. Então, as taças, elas são um avançar, um movimento de cumprimento daquilo que estava acontecendo, começou a acontecer com as trombetas. Então as trombetas, elas começam a trazer o juízo de Deus, mas também elas são como um aviso que se cumpre agora nas taças. Então acontece com muito mais intensidade. Então no capítulo 16, e eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Então vai atingir tudo e todos. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma chaga festa e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Então a primeira taça, ela traz feridas com muito mau cheiro e muito dolorosas sobre aqueles que tinham a marca do anticristo. Então nós podemos ver que, em vez daquilo que prometeu o anticristo para os seus adoradores, agora começa a vir sofrimento, mostrando que Deus, ele é muito maior que o anticristo. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. Esse se tornou em sangue como de um homem morto, e toda alma vivente morreu no mar. Então a taça segunda é lançada sobre o mar. Nós podemos ver que é parecido um pouquinho lá com o Egito, e também em relação às trombetas, só que agora a alma vivente do mar é morta. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: tu és justo, ó Senhor, que és e que eras e serás, porque tu julgastes assim, porque eles derramaram sangue dos santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizendo ainda assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui nós podemos ver que essa taça, ela é derramada sobre os rios e as fontes. O sofrimento começa a aumentar, e os anjos já avisam que, apesar do grande sofrimento, então as águas se tornam sangue, e agora eles têm que beber desta água. Isso é justo, ou seja, os habitantes, os adoradores da besta, do anticristo, merecem esse juízo. Então, não é porque está trazendo juízo que ele deixa de ser o Deus amoroso, o Deus Todo-Poderoso. E ele está cumprindo a justiça. E aqui ele traz a lembrança do sofrimento que os habitantes da terra, os adoradores do diabo, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, trouxe a sua igreja, trouxe o seu povo, trazendo muita morte sobre os filhos de Deus. E agora a quarta trombeta, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para que queimasse os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. Então, esta quarta taça, o sol começa a aumentar o seu calor e começa a trazer um sofrimento terrível, ao contrário das trombetas, que as trevas cobriram o sol, agora aumenta. E os adoradores da besta, eles não largam essa adoração, tanto eles começam a ser igual, começam a pôr a culpa em Deus. Você lembra que a besta tinha uma palavra dura, blasfema sobre os seus lábios, e se levantava contra tudo aquilo que era em relação a Deus, e as pessoas começaram a pôr culpa em Deus. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas, e eles mordiam
suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E agora, essa quinta taça é sobre o próprio trono da besta. Então tudo relacionado começa a dar errado. Então aqui Satanás, o anticristo e a besta começam a serem ridicularizados, começam a ser humilhados. E em vez das pessoas reconhecer isso, o seu coração endurece como Faraó e começa a pôr a culpa em Deus. E o sexto anjo, verso 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas ali secou-se para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. E eu vi os 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 fala: eles os reuniam em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Então a sexta taça é Armagedon. Então espíritos imundos, como rãs, sai da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, se espalha pela terra e engana todos os reis. Então eles põem culpa em Deus e se levanta contra o povo de Deus, contra Israel, e marcha todos os exércitos contra Israel, que é o representante de Deus. Na verdade, estão marchando contra o próprio Deus. E aí nós podemos ver depois que na sétima taça, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Eu vi vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra, tão poderoso, terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio a lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. Aí vem o trono, o julgamento, o juízo de Deus. Então Deus livra Israel, Deus liberta o seu povo e traz destruição. Aí eu creio que até vale a pena, fazer um estudo específico dessa vinda de Jesus para salvar Israel. Está lá no livro do profeta Zacarias. E posteriormente nós vamos ver que a besta, o falso profeta e o anticristo, eles são julgados, são lançados no lago de fogo e enxofre. E a outra besta, Satanás, a grande besta, ela é amarrada, acorrentada, lançada sobre o abismo, onde permanecerá por 1000 anos. E nesses 1000 anos, Jesus vai estabelecer o seu reino, o seu trono, lá em Jerusalém, cumprindo as profecias. Mas posteriormente falaremos a esse respeito. Então, nós queremos encerrar te convidando a fazer parte desse clube. É muito fácil, é apenas se inscrevendo no nosso canal, e nós vamos estar ativa aí o sininho, para que as notificações, toda vez que nós lançar estudos a esse respeito, vai chegar até você. Aí você pode aí acessar a nossa playlist sobre o estudo sobre o fim dos tempos. E juntos vamos nos preparando, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus.